Bom dia a todos, todas e todos. Estou muito feliz de participar aqui do Festival de Artes Híbridas com esse vídeo que eu considero aí um vídeo documental, um vídeo registro sobre a aplicação da Lei Aldir Blanc aqui na região metropolitana de Sorocaba, aqui no interior de São Paulo. Meu nome é Davi Lima, também conhecido como Professor Davi Lima. Eu vou falar para vocês um pouquinho a trajetória da Lei Aldir Blanc enquanto uma forma de auxiliar os artistas nessa pandemia e como que ela se deu aqui na região de Sorocaba a partir do nascimento de dois grandes movimentos culturais, que foi o Fórum Regional de Cultura e o Observatório Regional de Cultura. Bom, a Lei Aldir Blanc, ela veio, infelizmente, por um período que todos nós estamos cansados já de viver, que é essa pandemia do novo coronavírus. A classe artística, do dia para a noite, ela teve seus trabalhos 100% interrompidos. Teatros fechados, casas de shows fechadas, artistas que trabalhavam na rua não podem estar na rua porque nós estamos passando por diversas fases de fechamento, de proibição de circulação de pessoas, enfim. A pandemia atingiu a espinha dorsal de toda a classe artística. E com isso, a classe se levantou num grande movimento, né, para que ela pudesse dizer: olha, nós estamos aqui, nós existimos, nós estamos passando fome, as contas não param de chegar e nós precisamos sobreviver. Muito além do auxílio emergencial, como nós sabíamos que a classe artística foi a primeira a parar e seria a última a retornar, talvez ainda será, né, porque nós ainda estamos vivendo esse período de isolamento, essa classe ela se levanta para que o governo pudesse atuar de alguma maneira em prol aos artistas. Dentro disso, diversos movimentos sociais, junto com diversos deputados federais, estaduais, dentro de uma luta muito constante, fórum de gestores, conselhos de cultura, num movimento muito constante para a aprovação de uma lei de subsídio. E daí que veio a Lei 14.017, também conhecida como Lei Aldir Blanc, né, uma homenagem a um grande compositor brasileiro que infelizmente faleceu de Covid no meio dessa pandemia. Então, a Lei Aldir Blanc, ela descentralizou mais de 3 bilhões de reais do Fundo Nacional de Cultura para todos os municípios brasileiros. Então veja, era do Fundo Nacional de Cultura, um dinheiro que era da cultura para a cultura, um dinheiro que era do artista para o artista, foi liberado para poder subsidiar os municípios brasileiros. E a Lei Aldir Blanc, ela continha 3 pontos essenciais dentro dela. Um era um auxílio mensal de R$600, se eu não me engano, por 5 meses, 3 meses mais ou menos, que foi de responsabilidade dos governos do estado, eles que tinham que aplicar esse recurso especificamente para a classe artística, fazer uma espécie de mapeamento, de cadastramento de artista, para poder repassar esse segundo auxílio emergencial. É lógico que ele tinha regras, né? As mesmas regras do auxílio emergencial da Caixa Econômica, e quem já tinha recebido aquele auxílio não poderia receber outro. Então, o primeiro pilar da Lei Aldir Blanc está pautado nessa questão do auxílio de R$600. O segundo pilar é um subsídio de 3 a 10 mil reais por mês para espaços de cultura. E aí, quando a gente fala espaço de cultura, a gente não fala só de espaços fechados, bem estruturados, juridicamente, como a gente conhece hoje. Existem muitos espaços informais, existem comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, casa de show, teatro, cozinhas de interior, enfim, ateliês de moda, a infinidade de espaços culturais. Há uma infinidade de espaços culturais. Portanto, esse segundo pilar da lei, ele vinha com esse objetivo: auxiliar os espaços de cultura de 3 a 10 mil reais por mês. Sendo isso uma responsabilidade do município, né? Porque é o município que conhece os espaços de cultura, é o município que sabe a realidade desses espaços de cultura e principalmente o município sabe a informalidade desses espaços de cultura e como trabalhar dentro dessa informalidade para que o espaço pudesse receber o recurso da lei.
certo? E o terceiro pilar da Lei Aldir Blanc foram os editais, que a gente chama de inciso 3, inciso 1, 2 e 3, né? O inciso 3, que são os editais de cultura, os editais de fomento, prêmios, concursos, chamamento público para a classe artística poder realizar projetos, fosse presencial, fosse em forma virtual, né? Algumas pessoas inscreveram projetos presenciais, a gente ainda se alastra dentro de uma pandemia, então provavelmente estão alterando esses projetos ainda, né? Mas haviam essas duas possibilidades, que também é a responsabilidade do município. O município decidiria como aplicaria esse inciso terceiro, como faria esses editais e como que os artistas teriam que realizar suas apresentações, programas, projetos e ideias. Então, existia ainda um quarto que seria empréstimo, que a Lei Aldir Blanc permitia empréstimo para a classe artística, mas aqui no estado de São Paulo isso não foi executado, e nem no interior, porque o governo já tinha lançado uma linha de crédito no início da pandemia a alguns trabalhadores, né, específicos, e que já não seria necessário estar usando dinheiro da Aldir Blanc dentro dessa linha de empréstimos. Aqui na região de Sorocaba, nós criamos um movimento que partiu muito do apoio do FLIGSP, que é o Fórum Litoral Interior e Grande São Paulo, uma GT do FLIGSP, chamada GT Regionais, que incentivou a classe artística a criar os fóruns de cultura em suas regiões metropolitanas. Por quê? A aplicação de uma lei de emergência cultural é muito nova, tanto para o gestor de cultura quanto para a classe artística. Tem artistas que nunca na vida participaram de um edital, que não sabem ler um edital, artistas que não entendem a linguagem de um edital. Nós temos também pessoas que não sabem escrever projetos, que possuem essa certa dificuldade, né? Então, era algo extremamente novo do ponto de vista também técnico e burocrático para grande parte da classe artística. E também para o gestor de cultura, porque a gente sabe que a realidade das políticas públicas de cultura no interior de São Paulo, né? E acho que isso também se estende muito ao Brasil. O interior, aqui, a nossa região metropolitana de Sorocaba, são poucas cidades que têm uma Secretaria de Cultura isolada, só cultura. Geralmente ela vem com outros nomes: Secretaria de Cultura e Educação, Secretaria de Cultura e Esporte, Secretaria de Cultura e Turismo, ou Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Educação. Enfim, são várias secretarias em uma só, o que faz com que a cultura não tenha um orçamento específico e também ela não seja vista como algo essencial, né? E a gente sabe que a cultura ela é essencial, porque a cultura ela é saúde, a cultura ela é educação, a cultura ela é segurança pública, né? Então o apoio, o aporte à cultura é muito importante, mas essa é uma realidade que ainda está sendo compreendida no interior, né? E que há uma participação muito grande da classe artística em fazer com que o gestor de cultura entenda a importância de uma gestão de política pública cultural para o município. Então essa lei também foi nova para alguns gestores que não sabiam como aplicar, que não sabiam como fazer o trato burocrático, né, que tiveram dificuldades de dialogar com as secretarias jurídicas de seus municípios, porque o jurídico também não está preparado para uma ação emergencial da cultura, né? A gente sabe que as leis no Brasil não foram feitas para a cultura, foram feitas para a engenharia, obras, então isso burocratiza muitos processos. Então nesse olhar sensível, em entender que a classe artística precisava de apoio, de entender que talvez os gestores também precisavam de apoio, que nós criamos o Fórum Regional de Cultura, né? O Fórum de Cultura da região metropolitana de Sorocaba. No início foi um grupo no WhatsApp, eu criei lá um grupo no WhatsApp, coloquei alguns artistas de algumas cidades e movimentos que conhecíamos, e esses artistas tinham como meta ir adicionando outros artistas de outras cidades, até que a gente pudesse chegar nas 27 cidades da região. E nós, com muita alegria, conseguimos. Algumas cidades com muito mais contato um pouco mais difícil, né? E outras com contato um pouco mais fácil. Contudo, nós conseguimos colocar nesse grupo toda a classe artística da região. E qual que era a intenção de criar esse fórum de cultura? Não, era ajudar essa classe artística, como eu disse, era ajudar esses gestores de cultura que talvez precisariam de ajuda e a gente pudesse compartilhar um pouco de conhecimento e também fiscalizar a aplicação da lei. Garantir que essa lei ela fosse aplicada. Por quê? Todos os municípios do país
receberam os recursos da Lei Aldir Blanc. Todos. Mas para que ele chegasse na conta da cidade e chegasse na mão do artista, a prefeitura tinha que fazer uma lição de casa. A gente sabe que, infelizmente, alguns municípios aí pelo Brasil não se interessaram pelo recurso, a classe artística continuou dependente, continuou sem o dinheiro, contudo, partia do município o interesse em receber esse recurso, através de várias questões técnicas, né? O município ele tinha que inscrever um plano de ação na plataforma Mais Brasil, que é uma plataforma de gestão do governo federal. Esse plano de ação tinha que conter as metas de aplicação do recurso, como que o recurso seria aplicado, como que ele seria distribuído entre o inciso 2 e o inciso 3. Lembrando que o inciso 3, aqueles editais, obrigatoriamente tinha que ter 20% dos recursos ali. O inciso 2 não. Então tem município que aplicou metade nos espaços culturais e metade em editais. Tem município que aplicou 100% em editais e acabou não subsidiando espaços, porque não era uma realidade do município ter esses espaços de cultura, né? Então, o município ele tinha que manifestar o interesse na plataforma Mais Brasil. E depois de aprovado o plano de ação dele, ele tinha que assinar um termo de adesão, tinha que abrir uma conta no Banco do Brasil para o município, uma conta especial, porque esse recurso ele não viria especificamente para a conta do município, ele seria criado uma conta especial para receber esse dinheiro. O município teria que escrever editais, teria que abrir o cadastro de artista, que para mim foi um dos movimentos mais importantes aqui para o interior. É o gestor de cultura cadastrar os seus artistas no município. Não se faz política pública de cultura sem saber a realidade da cultura local. Não se faz editais de cultura sem saber a realidade da cultura local. De repente eu lanço um edital de teatro e não tem nenhum grupo de teatro na minha cidade, né? Estamos falando de cidades pequenas no interior. Então eu tenho que conhecer a realidade local para que eu possa fazer uma gestão eficiente. E a Lei Aldir Blanc provocou essa movimentação de criarem cadastros municipais para que os gestores pudessem conhecer a classe artística e entender a dimensão simbólica, econômica e cidadã da cultura do município, certo? Então, tudo isso partia muito do município. Então, o Fórum de Cultura, ele também veio com essa ideia de poder fiscalizar o município, de cobrar, não só de ajudar, lógico, porque o Fórum sempre esteve e sempre está para o diálogo. Todas as ações que o Fórum fez foi através do diálogo, mas também de uma fiscalização, de poder falar assim, olha, município, está batendo o seu prazo, você vai aprovar ou não o plano de ação, você vai enviar ou não o seu plano de ação, será que os artistas vão perder esses recursos? Então, esse Fórum foi tomando força, foi ganhando vida. Nós fizemos um lançamento desse fórum junto com a ADINC, a Associação de Dirigentes de Cultura do Estado de São Paulo. Convidamos os secretários de cultura, fizemos uma carta aberta aos secretários de cultura da região para que eles pudessem ter a sensibilidade na aplicação da lei, que a lei pudesse ser distribuída democraticamente, que não houvesse concentração de recursos na mão de poucas pessoas e que o espírito da lei, o espírito Aldir Blanc pudesse ser atendido numa aplicação eficiente. E essa trajetória do fórum, ela foi se fortalecendo. Do Fórum Regional de Cultura saiu uma ramificação chamada Observatório Regional de Cultura. Esse com um grupo menor de pessoas para tratar de questões mais jurídicas, técnicas e burocráticas em relação à aplicação da lei na região. Então, essa parceria entre o Fórum de Cultura e o Observatório Regional de Cultura movimentou muito as águas do interior na aplicação da Lei Aldir Blanc. O Fórum de Cultura foi responsável por diversas ações diretas dentro de alguns municípios, ajuda, auxílio. O Fórum Municipal de Cultura, o Fórum Regional de Cultura, ele forneceu modelos de cadastros completos aos municípios que tiveram interesse, tiraram dúvidas de gestores e de artistas. Esse fórum foi acompanhando diariamente, semanalmente, os municípios que fizeram o plano de ação, avaliando o plano de ação, questionando o plano de ação para ver se era democrático, se pudesse ter algum tipo de alteração que qualificasse mais essa repasse do recurso à classe artística. Também fiscalizou os editais para ver se não eram editais que complicavam ou burocratizavam ainda mais o processo. Alguns editais foram alterados por conta de ações do fórum, ações diretas de diálogo com esses municípios. Alguns municípios, o fórum e o Observatório de Cultura
foram recebidos no gabinete do prefeito para poder conversar sobre a lei, para poder falar sobre a lei, para poder conversar sobre a regulamentação municipal da lei. Então esse movimento foi se fortalecendo. Eu acho que esse é um dos maiores ganhos da Lei Aldir Blanc aqui no nosso interior. Não só o apoio que a classe artística teve, né, esse subsídio que ainda demandava de muito mais energia, né, muito mais energia para uma aplicação ainda mais democrática dos recursos, mas isso uniu a classe artística na região de Sorocaba dentro de um fórum regional de cultura que durante meses e ainda hoje debate diariamente a aplicação dos recursos, fala sobre cultura, troca figurinha com outras cidades, conselhos de cultura trocando figurinhas, e isso é extremamente importante para o desenvolvimento da cultura no interior de São Paulo. E o Fórum Regional de Cultura, ele se organizava na seguinte estrutura. Nós fazíamos algumas reuniões, que eram reuniões semanais, geralmente de sexta-feira, né? Tentamos fazer toda semana, mas a gente sabia que era um momento muito delicado, né? A gente tinha acabado de entrar num período de pandemia, as pessoas estavam com medo, as pessoas estavam incertas sobre tudo que estava acontecendo. A gente sabe que esse espaço virtual, ele se tornou um espaço um tanto quanto exaustivo, né? Então, na medida do possível, toda sexta-feira a gente se reunia, aguardando a regulamentação da lei. Então, essa primeira reunião, ela era uma reunião para que a gente pudesse conversar entre a gente, para que a gente pudesse se apresentar, se conhecer e que cada um pudesse falar um pouquinho da realidade da cultura do seu município. Como eu disse anteriormente, na região de Sorocaba e no interior de São Paulo, é uma realidade aí de todo o Brasil, não tem Secretaria de Cultura específica. Às vezes a Secretaria tem um orçamento bom, às vezes ela não tem um orçamento bom, às vezes ela está acostumada já a trabalhar com editais, com link, e outras vezes não. Às vezes a cidade tem um conselho de cultura estruturado e atuante, às vezes a cidade não tem conselho de cultura, ou tem, mas o conselho não é atuante, tem fórum de cultura, enfim. Cada município tem a sua realidade cultural. Então a gente se reunia para poder conversar, trocar figurinhas sobre a cultura na região, o que pudesse servir também de inspiração, o que pudesse também servir de combustível para uma luta da classe artística em prol à sua classe, né? E também nós explicávamos a lei aos artistas que tinham dúvida, né? Então, o que era a Lei Aldir Blanc, quem poderia ser beneficiado ou não, porque ao longo desse processo, ainda quando não tinha saído a regulamentação federal, e não que ela trouxe todas as respostas, mas existiam muitas dúvidas, né? Principalmente desses espaços de culturas informais, né? Olha, eu sou pessoa jurídica, eu sou pessoa física, eu posso... Olha, meu espaço de cultura é dentro da minha casa, meu espaço de cultura, meu espaço de capoeira no quintal da minha casa, é ali que eu dou aula, é válido, não é válido, a rua é um espaço de cultura, né? Então a Lei Aldir Blanc ela também trouxe muitas provocações, né, que podem e devem continuar sendo debatidas entre a classe artística e entre os gestores de cultura, para a gente fortalecer as políticas públicas de cultura. Mas as pessoas tinham dúvidas, os artistas tinham dúvidas, né? Quem poderá receber, quem não pode receber, né? Quem não é informal, quem é informal. Então, tudo isso havia sempre uma conversa entre nós, entre aqueles que sabiam um pouquinho mais da lei, aqueles que tinham dúvida, aqueles que tinham sempre algo a acrescentar. De forma livre, nós nos reuníamos nessas sextas-feiras. Obviamente, com o tempo, isso foi passando de forma quinzenal, na medida do possível, aguardando um decreto de regulamentação e também na esperança de que os municípios, depois desse decreto, já pudessem iniciar seus cadastros, já pudessem inscrever seus planos de ação na plataforma Mais Brasil. E depois esses encontros acabaram sendo um pouco mais esporádicos e somente quando necessário, porque a gente entendeu que a demanda era muito grande, né? A intenção do Fórum Regional de Cultura é dar material para que o artista leve esse material para o seu município e a partir de lá ele trabalha.
né? Então, por exemplo, Sorocaba, existe um Fórum Permanente de Cultura que fez um trabalho maravilhoso na aplicação da lei em Sorocaba, um trabalho de luta, um trabalho constante de cobranças, né? Um trabalho até um tanto quanto exaustivo, mas necessário para eles. Então, esse Fórum Permanente de Sorocaba, ele também fortalecia o Fórum Regional de Cultura, porque ele trazia experiências de Sorocaba para o Fórum Regional de Cultura, e o Fórum Regional de Cultura trazia informações a nível estadual, federal, técnicas, jurídicas, que eles podiam levar para o seu município. E assim ia se estendendo de diversas outras maneiras. A Tietê, por exemplo, um município aqui da nossa região, foi por conta de uma ação do Fórum Regional de Cultura que Tietê criou seu primeiro Fórum Municipal de Cultura, um Fórum Permanente de Cultura. Porto Feliz também criou seu Fórum Permanente de Cultura. Então, o Fórum Regional de Cultura, ele criou essas ramificações do município, porque a gente sabe que numa cidade, eu vou dar o exemplo aqui da onde eu moro, a cidade de Salto, uma cidade muito rica no campo de vista da cultura, né? Mas não são todos os artistas que podiam estar presentes no Fórum Regional, mas eu estava, então eu trazia as informações de lá e repassava para a classe artística aqui, e assim concomitantemente em vários outros lugares, né? Então, nós deixamos de nos reunir semanalmente para que a gente pudesse tá passando informações pelo grupo de WhatsApp, essas informações começassem a ser disseminadas na região. E como nós tínhamos no grupo pelo menos um artista de cada cidade da nossa região metropolitana, as nossas informações, a força do Fórum Regional de Cultura conseguia atingir a todas as 27 cidades. Algumas com mais dificuldade, mas conseguia atingir as 27 cidades. Então, essa era a nossa primeira forma de organização. Esses encontros semanais, quinzenais, esporádicos, quando necessário, quando algum artista tinha alguma demanda, e também esse envio de informações para que pudesse ser disparado e dissipado em outros municípios. Um segundo ponto muito importante de organização desse fórum foi o nosso GT de comunicação. Uma galera sensacional, totalmente voluntária, que se reuniu para criar esse GT de comunicação dentro desse Fórum de Cultura. Afinal, a gente está falando de uma lei complexa, a gente estava falando de uma lei que demandava distribuição, e nós estávamos falando em empoderamento de conhecimento, né? O fiscalizar, o acompanhar, isso é muito importante, mas a gente queria muito empoderar tanto a classe artística quanto os gestores de cultura de informações que vinham chegando do Ministério do Turismo, né? Informações que vinham chegando da Secretaria Especial da Cultura, do Governo do Estado de São Paulo, informações de todos os lados. Então, o GT de comunicação, ele era extremamente importante e foi fundamental, né? Ainda está sendo fundamental dentro do Fórum de Cultura. Foi um grupo separado de alguns artistas que se reuniram, alguns designers, editores, produtores, e eles criaram uma página no Facebook, que é o Fórum Regional de Cultura da região, Fórum Regional de Cultura Metropolitana de Sorocaba, e também o Instagram, que é o @forcults. Esse é a sigla do nosso fórum, né? Forcults. Então, sempre que a gente vai se referir a ele, a gente se refere como Forcults. Então, eles criaram essas duas páginas, criaram um e-mail especial do Forcults para que tanto artistas com dúvida quanto gestores pudessem mandar mensagem, e nós recebemos várias mensagens de artistas com dúvidas que foram sanadas, várias mensagens de gestores pedindo informação e auxílio que também foram sanadas a partir de um outro GT que eu vou comentar daqui a pouco. Então, esse GT de comunicação, ele criava os textos de divulgação dessas ações, ele captava essas informações para poder jogar tanto no grupo quanto nessas páginas da rede social. Ele cuidava de alguns eventos que nós realizamos, como o lançamento do Observatório de Cultura, que eu vou explicar melhor ele daqui a pouco, e o lançamento do próprio Fórum de Cultura, a carta aberta aos dirigentes de cultura. Então, ele tinha essa função de fazer essas artes, de divulgar, de poder fazer com que essas informações chegassem o mais longe possível, né? Então, até agradeço o GT de comunicação, porque o trabalho deles foi realmente um trabalho muito bonito e que se permeia, né? Vai continuar ainda por um tempo, com certeza, por muito tempo, que a gente torce para que esse Forcults, esse fórum, ele se fortaleça cada dia
mais e não pare somente aqui agora na Aldir Blanc, né? Então, além do GT Comunicação, existia um GT jurídico, um GT de articulação, né, com algumas pessoas com conhecimento jurídico, auxílio de alguns advogados, para que a gente pudesse também ter segurança naquilo que a gente estava informando, nas ações que estavam sendo repassadas. Então, essa divisão de GT, o GT Comunicação, o GT Jurídico, o GT de Articulação, é muito importante dentro de um fórum, isso para qualquer cidade, qualquer estado, se for um fórum nacional, se for um fórum regional, se for um fórum municipal, se for um fórum distrital, ter GTs que as pessoas possam dividir os seus trabalhos para poder executá-los de uma forma mais orgânica, para poder executá-los de uma forma mais precisa, mais verdadeira, né? Porque senão acaba demandando muito trabalho para pouca gente. Então esse GT ajudou muito nesse sentido de informar, de auxiliar e de dialogar com a classe artística. E dessa ramificação, como eu disse, desse fórum, como eu disse anteriormente, nasceu o Observatório Regional de Cultura. O Observatório Regional de Cultura é um site que está em constante desenvolvimento, ele já foi lançado, você consegue acessar ele, só que ele está em constante desenvolvimento, porque é um site que nós vamos colocar todas as informações da aplicação da lei dentro dele. É um registro histórico da aplicação da Lei Aldir Blanc dentro desse site que é o observatorioregionaldecultura.com.br. Então você acessa esse site, você já vai ter lá uma aba de todos os municípios, talvez você não consiga acessar nesse momento porque ele está em construção, mas futuramente lá você vai ter todo o histórico, todos os editais, cadastros que foram lançados pelo município, se o município distribuiu o recurso, se o recurso foi aplicado de maneira democrática ou não, né? Diálogos entre o fórum e esses municípios. Então, a intenção do observatório é essa, é observar, é fiscalizar um pouquinho mais atento e principalmente atuar diretamente na cidade quando há um caso um pouco mais específico, como tiveram casos que nós tivemos que conversar com prefeituras, com prefeitos, fazer reunião com o secretário de Assuntos Jurídicos, para que pudesse auxiliar o município na compreensão da lei e principalmente fazer com que ele compreendesse, entendesse toda essa complexidade da Lei Aldir Blanc e sua importância fundamental. Então o Observatório de Cultura ele nasce nessa ramificação, nesse site que está em constante construção, para poder registrar, assim como eu estou fazendo um pouquinho nesse vídeo, a história do Fórum Regional de Cultura e a aplicação da Lei Aldir Blanc aqui no interior de São Paulo, na região metropolitana de Sorocaba. E os resultados acabaram sendo satisfatórios em muitos municípios. Somente um município não conseguiu adquirir os recursos da Lei Aldir Blanc, somente um município não conseguiu. Nós tentamos contato, mas não conseguimos. Né? Dos municípios que conseguiram ter o plano de ação e o recurso chegou na conta, a grande maioria conseguiu distribuir corretamente a classe artística, os espaços de cultura, né? Alguns tiveram alguma dificuldade de diálogo, né? Nós tivemos uma dificuldade de diálogo com esses municípios, mas tudo isso ainda está em constante transformação, está em constante processo de compreensão, né? E de importância da gente entender o futuro da cultura nesse país, e principalmente aqui na região metropolitana de Sorocaba. A Lei Aldir Blanc, ela veio para mostrar também a importância de uma lei de fomento à cultura no interior, de uma lei de fomento nos municípios, né? O recurso da Aldir Blanc já acabou. Pode ser que alguns municípios possam usar a sobra, pode ser que não, mas ele já acabou, mas a pandemia não. A gente sabe que a gente vai ainda muito longe com essa pandemia, né? Que não há uma estrutura governamental no país de combate à pandemia, então a gente está patinando nesse sentido. E a classe artística está voltando a precisar de ajuda, voltará a precisar de ajuda, e os municípios têm que estar preparados com recurso próprio para isso. A cultura não é menor que a saúde, que a educação, que a segurança, né? Ela tem que ter pelo menos um mínimo de investimento para subsidiar a classe. Né? Então a Aldir Blanc ela trouxe também essa potencialidade. O Fórum de Cultura ele traz essa potencialidade da gente discutir o futuro das políticas públicas, né? Aquilo que é uma cultura de eventos, aquilo que é uma cultura de fomento, né? Como é que a gente vai apoiar essa classe artística daqui para frente, e principalmente da importância do município ter nas secretarias de cultura pessoas técnicas, artistas, pessoas da cultura, né? Que pessoas da cultura estejam trabalhando por pessoas da cultura e para pessoas da cultura,
né? Porque é uma realidade que tem que ser vivida, é uma realidade que tem que ser acompanhada, é uma realidade que tem que ser debatida todos os dias e que demanda energia, demanda conhecimento, demanda empenho, né? Então, tudo isso é muito importante. Então, a Léo Aldir Blanc, ela veio, atingiu quase todos os municípios da região de Sorocaba, os artistas foram subsidiados, né? Ainda há muito debate, ainda há muita luta. O Fórum de Cultura, ele nasceu como um movimento maravilhoso dentro desse processo e a gente espera que esse fórum ele se permeie, que ele seja permanente, né? Que agora, sem o Aldir Blanc, ele possa trazer esses questionamentos que eu estou colocando agora, ele possa trazer esses questionamentos de fomento, ele possa trazer esses questionamentos da fortalecimento dos conselhos de cultura, né, nos municípios, o fortalecimento da discussão do sistema municipal de cultura que muitos municípios não têm, né, da implementação desse sistema, da criação de fundos de cultura nos municípios, que ele possa vir para fortalecer a classe artística, né? O fórum está aí para dialogar e a classe está ali para fazer uma troca de experiências, uma troca de informações e principalmente se fortalecendo cada vez mais, porque a gente sabe que o futuro da cultura será muito complexo, né? Mas eu costumo dizer que sempre foi, e o artista está sempre preparado para poder enfrentar essa luta. Então eu fico muito feliz de poder participar desse Festival de Artes Híbridas, que também é um festival que reuniu toda a região metropolitana de Sorocaba. É um festival que foi pensado para a região de Sorocaba, né? E por isso eu agradeço muito os organizadores, os produtores, por essa sensibilidade de usar um recurso do Estado, que é um PROAC estadual, e aplicar na região de Sorocaba, porque isso é muito importante para o fortalecimento da cultura na nossa região. Quando eu vejo artistas da minha região recebendo recursos para poder realizar atividades, eu me sinto também muito contemplado, né? Então, assim, queria agradecer mesmo ao Festival de Artes Híbridas pela oportunidade de ter criado esse festival aqui no interior de São Paulo, pela oportunidade de trazer um pouquinho para vocês, e quando eu falo um pouquinho mesmo desse relato sobre a Léo Aldir Blanc e desse relato sobre o Fórum Regional de Cultura, o Observatório Regional de Cultura, porque ele ainda é um bebê, mas é um bebê que a gente pretende cuidar, criar, e que ele possa criar pernas, e que ele possa se fortalecer em todas as instâncias, e que ele ainda possa auxiliar muito na história da gestão das políticas públicas culturais aqui no nosso interior. Então, muito obrigado a todos, todas e todos. Fiquem em casa e tomara que logo todos estejam vacinados, que a gente possa voltar às ruas, voltar a ocupar os espaços públicos, os espaços privados, voltemos a ocupar esse país que é rico em cultura, essa região que é rica em cultura, que a gente possa se abraçar, respirar e continuar caminhando na luta que sempre será intensa, mas sempre muito gratificante. Obrigado.